Olá aluno, olá aluna, bem-vindo à Escola de Ciências Teológicas, a nossa aula de número 2 do módulo Cosmovisão e Teologia. Nós concluímos a nossa última aula falando sobre o naturalismo, que é a primeira, abre aspas, dispensação, fecha aspas, do modo de vida que os homens levavam, que é uma vida, só para recapitular, conduzida por um regramento que tinha como centro, que tinha como cerne o ethos, a ética vinda do eterno. É como se Deus estabelecesse uma lei e os homens seguissem somente a lei que o eterno quer que eles sigam, ou que o eterno queria que eles seguissem. Então, nós temos a primeira dispensação. A segunda dispensação, ela nasce no século IV a.C., com um pensamento de Protágoras. Protágoras é o primeiro filósofo a pensar no relativismo, a dizer que tudo é relativo. O relativismo é subjetivista e, ao mesmo tempo, cético. Para que você entenda, o subjetivismo fala que nada é como é ou pode ser como queiramos. Então não tem como saber o que se é ou o que se vai ser. É fugir da objetividade daquilo que é lógico, daquilo que é natural. E o ceticismo é o ato de criar uma barreira entre racionalidade e crença, como se a crença fosse parte única e exclusiva do empirismo, da experiência existencial que é individualista. Então, para Protágoras, tudo é relativo. Não existe absolutamente nada que seja absoluto. Aí nasce a primeira incongruência do pensamento, porque se nada é absoluto, o relativismo também é relativo, portanto não pode ser sustentado como qualquer tipo de verdade. E dentro desse pensamento relativista, nascem algumas formas de ver o mundo. A primeira delas é o maniqueísmo. Manes era dualista. E a principal base de pensamento do maniqueísta é o dualismo de separação entre matéria e espírito. E até existe, assim, uma certa fundamentação bíblica, não me entenda errado, tá? Eu não estou justificando a heresia maniqueísta dualista. A fundamentação que se utiliza dentro da Bíblia é Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 7, de que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal eu faço toda hora. Usa-se essa justificativa, essa fundamentação bíblica para tentar corroborar a heresia, para dizer o seguinte: o espírito, e a gente tem lá também 2 Coríntios 4,16, né, que um homem interior, ele vai se revestindo dia após dia, mas o homem exterior se corrompe cada vez mais. Entretanto, isso é heresia, tá? Eu vou te explicar agora. O pensamento consiste em afirmar que a matéria está totalmente corrompida. Isso aqui lembra a depravação total de Calvino, a gente vai estudar melhor na matéria de soteriologia, e você vai compreender um pouco melhor sobre o que seria essa depravação total. Mas é acreditar que a matéria do homem é totalmente depravada, é totalmente corrompida, e que não existe uma solução para essa matéria. O homem está afogado, ele está totalmente entregue ao pecado e ele não consegue se desvencilhar dele. Seria esse peso de condenação, que só um versículo bíblico já derruba tudo. Porque esse aprisionamento nessa condição pecaminosa, ele parte do peso da condenação do pecado que recai sobre os homens. E aí Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há. Ou seja, esse peso não estaria mais sobre a figura do homem desde a cruz. E aí eu falo de pecadores não regenerados. Então, uma vez que uma vez que o homem aceita Cristo, ele já não fica mais sobre o jugo do pecado. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, e por causa de um homem, o pecado saiu do mundo. Então é a afirmativa de que a matéria é totalmente corrompida e depravada, e por causa disso eu não posso abdicar de pecar.
O dualismo diz que como a matéria está totalmente corrompida e depravada, não há nada que eu possa fazer em relação a ela. Então eu preciso me entregar aos desejos da matéria, porque nada posso fazer em relação a ela. E aí eu divido matéria do espírito, porque ao mesmo tempo em que a matéria está totalmente corrompida e depravada, existe salvação para o espírito. Então eu vou lutar para que o meu espírito seja salvo, e eu abandono a matéria porque não há esperança sobre ela. Esse pensamento eu classificaria como demoníaco. É um pensamento de que eu posso viver a revelia. Era algo do gnosticismo, né? Essa procura da alegria para a matéria, fazendo com que o espírito não se influencie pelos atos praticados pela matéria. A máxima da atualidade pós-modernista tem a ver com meu corpo, minhas regras. Eu vivo como quero porque Deus só quer o meu coração. E aí eu te lembro de 2 versículos. Eu sei que você que está assistindo aqui não é assim. Mas eu vou te lembrar de 2 versículos. 1 Coríntios 6:12, Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas edificam. E no verso 20, Paulo vai dizer assim, porque vocês foram comprados por um bom preço. Portanto, tudo que fizerem em vossos corpos, nisso glorificai a Deus. Aos Romanos 12:1, ele ainda vai mais longe. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Trocando em miúdos eu imploro pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Se tiver algum sensacionista me assistindo, aqui cai por terra o argumento de que culto racional é culto frio, no sentido até da exposição das reações emocionais. Culto racional tem a ver com entrega consciente, entrega de corpo. É a abdicação de vontade, é o sacrifício da minha personalidade, é o sacrifício dos meus desejos. Isso é culto racional. Culto racional não tem a ver com aquela liturgia morta. Culto racional é entrega consciente. E é entrega do corpo. Então, o corpo é parte integrante da salvação. Não estou dizendo que o corpo vai ser salvo, mas estou dizendo que a prática realizada e efetivada no corpo tem sim influência nas obras dos salvos. Porque alguém pode até dizer, o evangelho não é meritocrático, eu sou monergista. Eu não sou sinergista, mas os monergistas mais, vamos dizer assim, que monergista absolutista, aquele monergista mais fundamentalista, nem gosto muito desse termo, mas os monergistas mais xiitas, né? Porque no islamismo tem os xiitas, no evangelho tem os xaatos, mas esses monergistas, eles não acreditam que o homem precise praticar alguma coisa e também não acreditam que a prática ou qualquer prática do homem influencie nos atos de salvação. Mas Paulo já deixou claro que a graça, lá em Romanos 6, não pode servir para dar ocasião ao pecado. E ele é mais preciso em afirmar, lá em Efésios 2:10, de que o salvo é salvo pela graça por meio da fé para a prática de boas obras. Então é impossível que um salvo não pratique boas obras, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então a salvação, ela não é finalidade apenas. Ela também é princípio. Ela não é apenas fruto, ela também é semente. Então, existe influência sim da prática carnal sobre o resultado espiritual. Eu preciso me atentar também para aquilo que farei na matéria. E de Manes, do dualismo, nasce o hedonismo de Epicuro. O que seria esse hedonismo? O hedonismo fala da busca pela alegria concentrada na satisfação dos prazeres. Porque se tudo é relativo e eu não preciso seguir ao regramento de uma divindade, eu posso ser senhor de mim mesmo. Se posso ser senhor de mim mesmo, eu tenho
não só a obrigação de criar as minhas próprias regras, mas eu posso buscar o que é ideal para mim. Então eu tenho aqui agora a capacidade de fundamentar o meu próprio ideal. Então, se o meu ideal tem a ver com práticas imorais, eu posso praticá-las. Se o meu ideal tem a ver com matar, eu posso matar. Porque no naturalismo, o homem sabia que havia um espaço delimitado em relação à sua propriedade e à propriedade do outro. Eu não posso invadir a propriedade do outro. Eu não posso me deitar com a mulher do outro. Eu não posso matar ou agredir o outro. Agora, no hedonismo, que é positivista e legalista, eu vivo da forma como quero. Porque quem determina a minha própria regra sou eu. Portanto, eu sou legalista no sentido mais amplo do termo, não no sentido de privilegiar a legislação, de segui-la à risca, mas mais à frente farei também uma crítica sobre isso. Mas legalista no sentido de viver de forma deliberada. Então, a partir do ceticismo, ou do abandono da fé, e aí a gente precisa separar aqui fé de feísmo. Fé é a crença fundamentada, não apenas no empirismo, na experiência pessoal ou na experiência existencial. É a fé fundamentada também no racional. Feísmo não, feísmo é a fé gerada nas emoções, é o ato de crer sem fundamentação, é uma crença que não é lógica, é uma crença ilógica. Então o que seria esse positivismo? Eu o classifico como o afastamento do homem de Deus. Então aqui nós temos um ponto que é como se fosse a separação das águas, digamos assim. É um divisor de águas na história, um ponto marcante, onde há o antes e o depois. O homem guiado única e exclusivamente por Deus, e a partir de então o homem guiado em uma parte por Deus e em outra parte por si mesmo. Mas é onde nasce uma rebelião, digamos assim, consciente, porque até então tivemos rebeliões imorais e tudo, mas de forma articulada como movimento ainda não havia acontecido na história. Mas é onde o homem se rebela em relação ao regramento imposto pelo Eterno. No século XVIII, surge um termo desenvolvido por Kant. Na verdade, no século XIX, surge um termo desenvolvido por Kant, que é Weltanschauung. Weltanschauung, que é nada mais nada menos do que cosmovisão. Welt é mundo. Raum, perdão que eu falei errado, tá? Porque eu não falo alemão, mas a pronúncia correta seria Weltanschauung. Weltanschauung. Welt é mundo. Anschauung seria percepção. Ou seja, o termo cosmovisão tem a ver com a percepção de mundo. E esse regramento, essa forma de lidar com o mundo, essa forma de lidar com aquilo que o mundo nos oferece, ela tem a capacidade de determinar como lidaremos nas nossas relações comuns, nas nossas relações interpessoais e a forma como conduziremos a nossa vida em direção a algumas coisas. Na verdade, em relação a absolutamente tudo. E partindo desse pressuposto, nós temos aqui dois prismas a serem considerados. O mundo em si, e aí não somente o mundo como algo físico criado. Não estamos falando do mundo como o planeta Terra. Nós estamos falando do mundo no sentido de vivência, nós estamos falando do mundo no sentido de experiência, e nós estamos falando no mundo no sentido de absorção. É o que eu vejo, o que vivo, o que sinto
e o que absorvo dele. Então o mundo em si seriam os relacionamentos. O mundo em si teria a ver com a filosofia da minha vida. É a forma como conduzo a minha vida em relação ao que vejo, sinto e absorvo. E nós temos o prisma da percepção, porque a experiência, a absorção, a vivência, ela é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva. Então eu absorvo individualmente para reproduzir no coletivo. Então, no básico seria essa procura de sentido. E aí algumas frases sobre cosmovisão são interessantes serem ditas. Porque eu já disse para você que o surgimento se dá no século XVIII, na literatura de Immanuel Kant, onde ele vai tratar sobre essa fenomenologia, e no básico ela seria essa capacidade de intuir o mundo, absorver o que o mundo tem a me dizer a partir dos meus próprios sentidos. E aí nós temos algumas frases interessantes aqui que vão definir a cosmovisão, esse conceito tão falado, esse conceito que alguns chamam de plurívoco. Mais à frente eu vou provar para você que não, que é um conceito absoluto, único e indissolúvel. Mas dentro das visões que nós temos sobre a definição de cosmovisão, Johann Fichte diz assim, que a cosmovisão deve ser a percepção do homem sobre a percepção divina em relação ao mundo. Ou seja, jamais deveria ser algo nascido no homem. Uma cosmovisão ou a percepção de mundo, ela deve partir de Deus para o homem, para que assim o homem viva. Ou seja, se ela tem a ver com o que vejo em relação ao mundo, eu não posso ver o mundo pelos meus óculos. Eu tenho que ver o mundo pelos óculos de Deus e partindo da sua ótica, ou seja, não é o que quero em relação ao mundo, é o que Deus quer. Não é o que percebo em relação ao mundo, é o que Deus percebe. Para Johann Fichte, a percepção divina é superior ou deve ser aplicada como algo superior à percepção do homem. William Schelling vai dizer assim, ela é o aprendizado e interpretação do universo por parte dos seres. Ou seja, é o que aprendo, ou a absorção, já já a gente vai entender melhor isso. Porque, não, na verdade, deixa eu explicar agora. Se é o que eu aprendo, tudo que eu aprendo se torna conhecimento. Nós vivemos na geração, segundo a neurociência, é a que mais absorve informação. Informação é isso, é eu pegar, abrir uma página aqui na internet, um site, e começar a ver aquilo que tem dentro desse site, aquilo que ele vai me entregar na sua interface. Eu abrir um feed de notícias de uma rede social e na barra de rolagem eu começar a visualizar tudo aquilo que foi postado pelas N pessoas que sigo. Eu estou absorvendo, estou sendo um receptor desse conteúdo que é mera informação. Ao chegar no cérebro, ele passa por um processo de processamento. Esse processamento se dá pelo nível de inteligência. Inteligência vem do latim intelligere. Inter é dentro. Liger é processar. Fala sobre a velocidade que a gente tem de processar alguma coisa, de digerir. O gere falaria disso, essa questão de digerir. Então, eu digiro dentro de forma rápida. Inteligência é essa capacidade de digerir alguma coisa dentro, rapidamente. Então, o cérebro processa essa informação e essa informação processada se torna o que a gente chama de conhecimento. E aqui a gente adentra a uma matéria filosófica chamada de epistemologia. O que seria a epistemologia? É a junção de dois termos do grego. O primeiro é episteme. Episteme é o conhecimento.
Mas não só o conhecimento propriamente dito, é o conhecimento absorvido. Porque o conhecimento tem as suas diversas formas, as suas diversas nuances. Então, o que é conhecimento para mim não será conhecimento necessariamente para você. Porque o que determina se é conhecimento ou não é o processamento. Então, episteme é o estudo, ou episteme é essa absorção. E epistemologia é o estudo dessa capacidade de absorção de conhecimento que o homem tem. Então, ela seria a teoria do conhecimento e das suas diversas formas. É a descoberta de como o conhecimento é adquirido pelas pessoas. Uma das principais fundamentações do relativismo de Protágoras, que vai evoluir para o relativismo moderno, que é racionalista e ateísta, que é o pós-modernismo, é que a verdade nada mais é do que uma construção social. E o conhecimento é resultado de um grupo alocado geográfica e historicamente. Ou seja, o lugar e o período da história teriam a capacidade de alterar ou alternar o conhecimento em si. Então o conhecimento não seria bom, o conhecimento não seria preciso e o conhecimento não seria objetivo dentro dessa visão de pensamento. Então o aprendizado se torna relativo. E é de onde surgem as ideias de estruturalismo, de Levi-Strauss, a ideia de construtivismo, de Piaget, e de socioconstrutivismo, de Vygotsky, que são ideias que se fundamentam no seguinte: tendo em vista o fato de que o conhecimento é resultado de uma geografia e de um período da história, ele é resultado de um grupo ou de um coletivo. Então, eu preciso formular uma ideia dentro desse coletivo que faça com que a ideia passada seja desmerecida. E aí aparece um rapaz de 24 anos, chamado de Augusto Comte, que vai dizer na sua teoria que tudo que veio antes dele era mentira. Olha o nível da soberba de Comte em afirmar que tudo que veio antes dele era mentira. Rapaz, o cara tinha que ser o cara, né? Ou então tinha que ser doido. Eu fico com a segunda opção, para fazer a afirmativa de que somente ele, no decorrer da história, estava certo. Mas na próxima aula a gente continua falando sobre cosmovisão e sobre esses movimentos de pensamentos pós-modernos e mais sobre Augusto Comte. Eu te espero na próxima aula do nosso módulo de cosmovisão e teologia. Até mais!